Em 1980, arqueólogos investigavam uma sepultura comum por baixo de um canteiro de obras fora de Jerusalém. Eles encontraram caixões com ossos ou ossuários com uma série de nomes que geraram uma teoria mirabolante de que a sepultura poderia conter os restos mortais de Jesus Cristo. É Jesus, filho de José. Tanto sobre a família dele, bem como do espantoso indício de que ele não ressurgiu, mas se casou. É uma referência a Maria Madalena. E que teve um filho. Que é casado, tem filhos. É uma teoria explosiva que ganhou apoiadores influentes, desde diretores de cinema de Hollywood, As pessoas gostam de um drama. a roteiristas e cineastas. Esses seriam os ossos de Jesus. Que enredo maior poderia haver? A teoria radical enfureceu os arqueólogos. Boa parte dessa suposta evidência está baseada em conjecturas, fantasias e até mesmo em falsificações. Com esta teoria, tudo que se toca acaba desmoronando. A tumba de Talpiot não é a sepultura da família de Jesus. Depois de quase 30 anos de seu descobrimento, a controvérsia e a divergência sobre esse antigo mistério prevalecem. Mistérios do cristianismo. O túmulo de Jesus. Mais de 2 bilhões de cristãos no mundo inteiro creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus que ressuscitou dos mortos. Por 2000 anos, eles acreditaram que Jesus morreu na cruz e foi sepultado em um túmulo vazio. A crença diz que após 3 dias, ele ressuscitou antes de ascender ao céu e não deixou restos mortais na terra. O cristianismo começa com a proclamação de que Jesus ressurgiu dos mortos, que Deus agiu em favor de Jesus e o trouxe fisicamente de volta dos mortos e o elevou para junto dele no céu. Ser cristão é acreditar na ressurreição e na ascensão ao céu. Se os restos mortais de Jesus fossem encontrados na terra, a fé de milhões de pessoas ficaria abalada. Na primavera de 1980, os arqueólogos Amos Cloner e Shimon Gibson foram chamados para escavar uma tumba comum. Havia a probabilidade de uma grande descoberta em um canteiro de obras no subúrbio de Talpiot, em Jerusalém, a 5 quilômetros a leste do centro da cidade. Atualmente, eles são autoridades mundiais na arqueologia da Jerusalém do século I. Naquela época, Amos era um arqueólogo regional e Shimon um novato de 22 anos. Mal sabiam eles que iriam se deparar com um dos achados arqueológicos mais controversos de todos os tempos. Uma sepultura da época de Jesus. Cavada na rocha sólida, ela contém ossuários, ou repositórios de ossos para os mortos. Foi uma arqueologia de resgate, uma corrida contra o tempo. A tumba estava exposta em um canteiro de obras. Quando se descobre um achado arqueológico, é preciso interromper as obras. Todavia, muito dinheiro está em jogo. Os arqueólogos têm no máximo poucos dias antes de serem mandados embora e as obras serem retomadas. Se você se encontra numa situação na qual tem uma caverna funerária com os ossuários, ou seja, os caixões de pedra onde estão guardados os ossos, um canteiro de obras não é um bom local porque você quer realizar o melhor trabalho possível, mas as ameaças ficam pairando sobre a sua cabeça. Esses arqueólogos investigavam um período crucial da história, os primeiros anos do cristianismo. O enterro dos mortos em câmaras sepulcrais e ossuários era muito comum no período de 30 a.C. até 70 d.C., o que compreende os anos de vida e morte de Jesus. Amos Cloner é a principal autoridade mundial na prática de funerais da Jerusalém do século I. Após 12 meses,
o que significa um inverno e um verão, a carne se decompõe e então os ossos são juntados e guardados em caixões, chamados ossuários, muito comuns nos funerais de Jerusalém. Na escavação de Talpiot, os arqueólogos registraram seus achados e removeram os ossuários rapidamente. As caixas e ossos foram levadas para o Museu Rockefeller, a sede da Autoridade em Antiguidades de Israel. Em 1980, quando os achados foram colocados em um veículo e trazidos para cá no Museu Rockefeller, a primeira providência foi a de desembrulhar os ossuários e guardar aqueles que tivessem inscrições nas prateleiras do depósito, que fica atrás de mim, no final do corredor. Por respeito aos mortos e de acordo com rígidas regras religiosas, os ossos foram levados pelas autoridades judaicas para serem enterrados novamente. Os ossuários de pedra foram limpos e as inscrições em hebraico e grego foram traduzidas. Um nome causaria sensação. Um nome que cativa a imaginação humana por quase 2000 anos. Yeshua Ba Yehosef. Jesus, filho de José. Esse achado provocou um furor internacional no mundo arqueológico. As pessoas gostam de situações dramáticas quando se trata de uma descoberta arqueológica e quando surge alguém com a ideia de que é o túmulo de Jesus e de sua família, que podem ser os ossos de Jesus. Que drama maior poderia haver? No subúrbio de Talpiot, em Jerusalém, a escavação rotineira de uma sepultura revelou uma coleção de ossuários ou repositórios de ossos, sendo que em um deles havia a inscrição Jesus, filho de José. O professor de História da Religião, James Tabor, está em Jerusalém pesquisando a vida do Jesus histórico. Ele acredita que o ossuário de Talpiot pode ser o santo graal da arqueologia bíblica, uma evidência física da existência de Jesus Cristo. Mas outros arqueólogos e acadêmicos estão longe de estarem convencidos. A historiadora e escritora Joan Taylor afirma que os fatos não se sustentam. James Tabor fez um bom trabalho ao investigar a família de Jesus, a dinastia, a linhagem davídica de Jesus. Contudo, eu acho que ele está enganado quanto ao túmulo de Jesus em Talpiot. As alegações sensacionais sobre Talpiot prometem lançar uma nova luz sobre Jesus. Os detalhes da vida dele são um mistério. No entanto, uma coisa é certa: o Jesus histórico não era cristão. O cristianismo só surgiu após sua morte. A verdade é que Jesus era judeu. Os 12 apóstolos eram judeus, até mesmo Paulo e os seguidores originais de Jesus. É tão difícil para nós conceber isso 2000 anos depois, porque nós passamos por todo o desenvolvimento do cristianismo como uma religião separada. Só que imagine se voltássemos 2000 anos, regredíssemos para a época do Segundo Templo. Como seria ir até o templo e encontrar Jesus e até mesmo seus seguidores? Seria outro grupo de judeus. Eles seriam iguais a qualquer outro grupo de judeus. Na época de Jesus, Jerusalém era uma cidade ocupada. Os romanos governavam a Judéia com braço de ferro. Então, 40 anos depois da morte de Jesus, tudo mudou. Em 70 depois de Cristo, este templo inteiro veio abaixo, pelo menos até as pedras de fundação que você pode ver, e estas são as ruínas que sobraram. Houve uma grande revolta e os romanos a reprimiram. Isso durou até 73 depois de Cristo e a cidade de Jerusalém ficou destruída. O templo ficou destruído. Nas colinas que cercavam a cidade moderna, a evidência de hábitos da época de Jesus ainda encontram-se preservados nas tumbas de rochas lapidadas como essas. Talpiot é uma típica sepultura familiar. Os nomes gravados nos caixões de ossos é que empolgaram aqueles que formularam a teoria sensacional do túmulo de Jesus.
Assim como a tradução, Jesus, filho de José, houve várias outras interpretações dos nomes que conduziram à incrível hipótese de que Talpiot podia ser o túmulo da família de Jesus Cristo. Havia Maria em hebreu, uma forma de Maria. Outro nome foi interpretado como Marianne, escrito em grego, que é outra forma de Maria. Havia também um Iosé, em hebreu, um apelido para José. Você levanta uma questão hipotética, o túmulo da família de Jesus. Se ele foi sepultado do modo tradicional judeu, digamos que aqui em Jerusalém, nós estamos cercados por túmulos familiares, seria provável encontrar quem está em tal túmulo? Com a mãe morta, a hipótese seria de que ela estivesse na sepultura, em especial se for viúva. De acordo com uma interpretação, existem duas Marias na tumba. Uma versão de Maria, o nome da mãe de Jesus, que às vezes se faz referência nos evangelhos. Maria, a mãe, tornou-se uma figura-chave no cristianismo. Talvez menos conhecidos são os outros membros da família de Jesus. Seus supostos irmãos e irmãs mencionados em pelo menos 2 evangelhos do Novo Testamento. Embora isso pareça não condizer com a tradição católica de Maria como mãe virgem, eles não seriam considerados irmãos plenos no sentido moderno. Não estamos falando de uma família nuclear certinha do século I. Com frequência, havia relacionamentos complexos entre irmãos e irmãs. As pessoas podiam casar de novo e junto vinham seus irmãos e irmãs. A igreja entende que eram meio-irmãos e meio-irmãs. Usando os evangelhos como fonte, os historiadores modernos recriaram a família mais abrangente de Jesus. Considera-se que as 2 irmãs mencionadas na Bíblia sejam Maria e Salomé. Todavia, se elas fossem casadas, teriam sido enterradas com seus maridos. Quanto aos supostos irmãos, de acordo com a teoria da tumba de Jesus, os restos mortais de 2 deles, Judá e Simão, não deveriam estar na sepultura da família, já que existem registros escritos sobre eles depois de 70 d.C., quando os funerais com ossuários eram menos comuns. Ficam sobrando Tiago e José. Joseph, que tinha o apelido de José ou José, podia estar no hipotético túmulo de Jesus. Existe um Iosé, entalhado no ossuário da sepultura de Talpiot. Entretanto, esse era um nome comum para a época. Quem apoia a teoria de Talpiot acha que é mais uma evidência de que possa ser a sepultura de Jesus. O que foi feito do outro irmão de Jesus, Tiago, uma figura-chave na igreja primitiva? Ele se tornou o líder do movimento de Jesus após a crucificação. Tiago foi morto, segundo Josephus, o historiador judeu. Ele foi brutalmente assassinado bem perto daqui onde estamos agora. Ele foi jogado de um desses paredões e bateram nele até morrer. Por isso, ele se tornou uma espécie de mártir antes da destruição e foi morto no ano de 63 d.C. Onde está ele? E por que não está na tumba de Jesus em Talpiot? A tradição cristã conta que Tiago foi sepultado perto do Monte do Templo em Jerusalém, em um túmulo cavado no Vale do Quidron. Recentemente, apareceu um ossuário no mercado israelense de antiguidades com a inscrição: Tiago, filho de José, irmão de Jesus. Alguns acreditavam que esse ossuário podia ter sido roubado da tumba de Talpiot antes da escavação oficial. Se assim fosse, ele sustentaria a teoria da tumba de Jesus. Mas investigações posteriores geraram sérias dúvidas sobre o suposto ossuário de Tiago. Todos os repositórios de ossos originais estavam no local, o que significa que o ossuário de Tiago não foi roubado da tumba. Realizou-se um teste para comparar a pátina, o processo de envelhecimento ou meteorização da superfície rochosa do suposto ossuário de Tiago, com os caixões de ossos de Talpiot. No início, os resultados pareciam significativos. O teste da pátina comprovou que Tiago e os ossuários da tumba de Talpiot são do mesmo período, mantidos no mesmo local e expostos às mesmas condições, porque os resultados científicos dos componentes da pátina foram idênticos.
Acontece que esses testes não são específicos. Em outro golpe devastador para o suposto ossuário de Tiago, muitos peritos e a autoridade israelense em antiguidades acreditam que ele seja uma falsificação. Ainda não se tem uma posição definitiva sobre o ossuário de Tiago, mas a maioria agora acha que é uma falsificação. O que importa é que ele não veio da tumba de Talpiot. O que dizer dos outros ossuários recuperados em Talpiot? Aqueles que acreditam que possa ser o túmulo de Jesus e seus familiares apontam para um nome incomum escrito na lateral do caixão. Jonathan Price é especialista em artefatos do século I. O acadêmico que fez a primeira interpretação desta inscrição, Rahmani, um grande estudioso, leu as letras da seguinte maneira. Primeiro ele viu Mu como M, depois Alfa como A, Rho como R, Iota como I, Alfa como A e, de novo, Mu como M, Mariam. Depois ele viu um Eta, que em grego tem som de A. Então teria Mariam A, e daí ele leu um Nu, que parece um N ao contrário. Então ele viu o U como Omicron Y. Essa marca seguinte foi identificada por ele como um sinal da letra Eta. Depois vem M-A-R-A-1, Alfa, Rho, Alfa. Então ele interpretou assim, Mariam-me-nu, quer dizer Mariamne, que também é Mara. Isso tem sido apresentado como evidência definitiva de uma mulher chamada Marianne, uma antiga variação do nome de Maria, a quem também foi dado o título de Mara, ou mestre. De acordo com James Tabor, só existe uma mulher na literatura antiga a quem se chamou de Maria, a mestre. Mara é o feminino de mestre. E Marianne, com som de N no fim, só é conhecida em 2 outros textos da literatura grega. É muito raro e nos 2 textos é uma referência a Maria Madalena. Outros peritos argumentam que isso representa outro problema para a teoria da tumba de Jesus. Se Maria Madalena recebeu um título honorário, com certeza Jesus também devia ter um. Por que ela é chamada de Mara e Jesus não é chamado de Ma, Senhor, quando todo mundo se referia a ele como Ma na igreja primitiva? Todos esses elementos da teoria não fazem sentido. E existe um outro problema mais sério com a interpretação de Maria Madalena. Muitos acadêmicos discordam das traduções originais, inclusive a suposta referência a Maria Madalena. O primeiro problema da interpretação foi considerar esta marquinha como uma letra, como parte da inscrição. Existem ranhuras como essa por todo o caixão. Podemos vê-las em volta da inscrição. Aqui tem mais uma, aqui tem outra e mais outra, que não são interpretadas como letras e também não há motivo para considerar essa daqui como tal. O segundo erro foi ler esta letra como um Nu, como um N, pois na verdade é um K, é um K. Portanto, se esta for a palavra letra Ki em grego significa E. Pode ser Mariam e Mara, ou seja, há 2 pessoas neste ossuário. Uma que recebeu o nome de Mariamne e outra de Mara. Era uma prática comum colocar os ossos de 2 pessoas no ossuário. Mas o que a discordância geral sobre os nomes gravados nos ossuários significa para a teoria de que Maria Madalena estava enterrada na tumba de Talpiot? Este ossuário não oferece nenhuma evidência esclarecedora de ser o local do túmulo de Maria Madalena ou outra Maria ou Mariam que nós conhecemos dos textos literários. Para mim, não existe motivo para pensar dessa maneira. Assim sendo, não há evidência alguma de que a pessoa enterrada no ossuário de Mary Ann seja Maria Madalena. No entanto, esta relação é essencial para a teoria de Talpiot quanto à tumba de Jesus. Apesar da grande incerteza sobre os nomes, aqueles que ainda acreditam na teoria da tumba de Jesus destacam controversos textos primitivos para apoiar a ideia de que Jesus e Maria Madalena foram próximos na vida e na morte. De acordo com uma teoria, ela era a sua discípula favorita. A teoria baseia-se em textos primitivos cristãos chamados de evangelhos gnósticos. Um deles descreve Maria Madalena como a líder dentre os discípulos. Este evangelho é sobre Maria Madalena. Ela é uma líder, uma mestra, uma Mara.
um tipo de senhor, só que feminino. Na verdade, Pedro, o líder dos apóstolos, tinha inveja dela. Existia uma rivalidade entre eles. Esse evangelho preserva para nós uma torrente de tradições na qual Maria foi honrada, lembrada e alçada a uma posição bem elevada. Outra teoria mais controversa ainda é a de que Jesus e Maria Madalena teriam se casado. Embora não existam evidências históricas para apoiar tal ideia, James Tabor diz que os evangelhos gnósticos sugerem que eles eram mais do que simples amigos. Uma passagem no Evangelho de Filipe diz que ela era chamada de companheira de Jesus e que ele a amava mais do que aos outros discípulos e que costumava beijá-la com frequência e que em algumas traduções era na boca. Tais exibições de intimidade, entre outros, não se encontram nos evangelhos sinóticos. No Novo Testamento, ela quase não é mencionada. Se Jesus fosse um homem judeu normal do século I, seria de se esperar que ele fosse casado. Mas ele não era um homem comum. Ironicamente, a ideia de que Jesus e Maria Madalena teriam sido casados impõe outro problema para a teoria da tumba de Jesus. Porque não há nada no ossuário que mencione que ela é a esposa de Jesus e que é alguém tão importante. Evidências por escrito da tumba de Talpiot estão faltando ou são inconclusivas. Os pesquisadores conseguiram extrair restos humanos do suposto ossuário de Jesus e Maria para testar o DNA e saber se é possível estabelecer uma linhagem consanguínea. A análise ficou a cargo do Dr. Carney Matheson, do laboratório PaleoDNA. É muito difícil analisar amostras antigas, material de esqueletos antigos, como cabelos, dentes. Quando extraímos o DNA, podemos observar algumas coisas como o DNA do núcleo, que é bem difícil de ser extraído, ou DNA mitocondrial, encontrado em milhares de cópias no interior de cada célula. Portanto, a quantidade é bem maior e fica bem mais fácil de analisar. Foi o que fizemos com essas amostras em especial. Quando se analisa o DNA mitocondrial, fica-se limitado a estabelecer as relações maternas. Neste caso, nós identificamos o perfil genético de cada uma das amostras submetidas, e elas não são iguais. Como os perfis mitocondriais não são iguais, esses dois indivíduos não são relacionados por parte de mãe. Se Jesus e Maria supostamente sepultados na tumba de Talpiot não tinham a mesma mãe, uma das muitas conclusões a que se chegou é a de que eles podiam ser casados. Esta tumba é familiar. Pessoas foram enterradas juntas. Se não são membros da mesma família, devem ser marido e mulher. Nesses ossuários podem estar Jesus e sua esposa, Maria Madalena. É uma alegação fantástica. Dizer que as pessoas são casadas só porque não compartilham o DNA mitocondrial é ridículo. Podia haver todo tipo de relacionamento entre as pessoas por gerações em um túmulo. Podia-se ter várias gerações diferentes em uma tumba e nós não conhecemos o relacionamento entre todas as pessoas nesta tumba, além de algumas relações de pai e filho de acordo com as inscrições. Dois indivíduos sem relação não é o suficiente para se chegar à conclusão de que eles eram casados. Assim sendo, não se pode chegar à conclusão de que quem quer que esteja nos ossuários de Mariane e Jesus eram marido e mulher. Como os restos mortais foram sepultados em uma cova pública, de acordo com as rígidas diretrizes reforçadas pela autoridade religiosa judaica, é impossível realizar mais testes. A dúvida também cerca o nome-chave da teoria da tumba de Jesus. No ossuário está inscrito um nome que foi interpretado como Yehuda Bar Yeshua, Judá, filho de Jesus. Mas essa tradução está longe de ser conclusiva. É muito irregular, extremamente difícil ver Yeshua. Algumas pessoas dizem que não é Yeshua, é outro nome completamente diferente. Mas quem acredita na interpretação de Yeshua e na teoria da tumba de Jesus levanta uma possibilidade espantosa. Será que Jesus Cristo teve um filho? Também sepultado na tumba de Talpiot.
Se você perguntar se Jesus casou e teve filhos, no judaísmo os dois se complementam. O primeiro mandamento, o mitzvah da Torá, diz: sede fecundos e multiplicai e povoai a terra. E assim, se você é casado, você tem filhos. Parte da sua vida nesta terra era deixar seus descendentes. Logo, se ele fosse casado, eu diria que tinha filhos. A teoria radical da tumba de Jesus sugere que os vestígios físicos dele podem ter sido encontrados na tumba de Talpiot, fora de Jerusalém, junto com sua esposa Maria Madalena e talvez até mesmo um filho. Não existe nenhuma evidência em nenhuma fonte primitiva de que Jesus foi casado com Maria Madalena ou com outra pessoa. Em todas as nossas fontes primitivas, Jesus é representado como um homem judeu, solteiro, celibatário. Assim, a ideia de que Jesus foi casado é uma completa invenção da era moderna. Em nenhum dos nossos evangelhos existe qualquer referência quanto a isso. O que se deve ter em mente é que as mulheres e esposas em geral ficam fora da história. A ausência delas não significa nada. Qual o nome da mulher de Pedro, de André, de Tiago, de qualquer um dos 12 apóstolos? Todos são casados e não sabemos o nome das esposas deles. Podemos também falar de um homem judeu de 30 anos, que naquela cultura se esperava que casasse, e a probabilidade de ter sido casado existe culturalmente. Alguns insistem que Jesus não podia ter sido um solteiro celibatário porque no judaísmo antigo os homens eram sempre casados. E é verdade que essa era a norma vigente, mas havia muitas exceções. Sabemos que muitos eram solteiros e celibatários por razões religiosas, como, por exemplo, os judeus que redigiram os manuscritos do Mar Morto. Os manuscritos do Mar Morto encontrados nas cavernas do deserto de Qumran são um dos achados arqueológicos mais espetaculares do século XX. Eles também fornecem outra ideia do motivo pelo qual Jesus não teria se casado. Os manuscritos contêm a cópia mais original do Velho Testamento hebreu já descoberta. Neles encontram-se também escrituras sectárias descrevendo uma versão judaica do Apocalipse, o fim dos dias. A professora Tao Ilan é especialista em textos judaicos antigos. Em Qumran, nós descobrimos muitos textos que descrevem como será o fim dos dias. Por exemplo, haverá uma grande guerra entre os poucos eleitos filhos da luz e os vários ímpios que habitam a terra, os filhos das trevas. E é claro que no final, os filhos da luz vão triunfar e ganhar essa guerra. Quem vivia aqui estava se preparando para esse fim dos dias apocalíptico, catastrófico. Os acadêmicos não sabem se Jesus foi para Qumran ou não, mas muitos acreditam que ele era um dos judeus do século I que achava que o Apocalipse era iminente. Há diversas parábolas de Jesus nos evangelhos, nas quais ele indica que o fim dos tempos se aproxima. Jesus diz aos discípulos: estão aqui algumas pessoas que não morrerão antes de verem o reino de Deus chegar ao poder. Marcos, capítulo 9, versículo 1. A evidência é circunstancial e acrescenta mais dúvidas sobre o ponto de vista de que Jesus e Maria Madalena podem ter casado. Mas há um outro problema mais crítico com a teoria da tumba de Jesus. Os próprios nomes que suscitaram a ideia de que os restos mortais de Jesus Cristo haviam sido descobertos em uma sepultura fora de Jerusalém, no final enfraqueceram essa mesma alegação sensacionalista e sem fundamento. A proposta radical de que Jesus Cristo e Maria Madalena podem ter casado é um dos pilares da suposta teoria da tumba de Jesus. Ela propõe que os restos mortais dele podem ter sido encontrados em uma tumba antiga em Talpiot, fora de Jerusalém, com sua família, inclusive uma possível esposa e filho. Todas essas ideias radicais contradizem a única evidência concreta disponível sobre a morte e ressurreição de Jesus: os evangelhos do Novo Testamento.
Neles, ele foi crucificado pelos romanos numa sexta-feira em um lugar chamado Gólgota, na periferia de Jerusalém. Contam os evangelhos que Jesus morreu na cruz e seu corpo foi entregue a José de Arimateia, um influente seguidor, para o funeral. Como a lei judaica proíbe o trabalho durante o sábado, o corpo foi deixado em um túmulo disponível. Na manhã de domingo, Maria Madalena veio para ungir o corpo e encontrou o túmulo vazio. Nos dias e semanas que se seguiram, Jesus apareceu para Maria e os discípulos. Mais tarde, eles declararam que ele havia ressuscitado dos mortos. A importância de Jesus, historicamente, vem da crença de que ele ressuscitou. Foi somente quando os seguidores de Jesus disseram que ele havia ressuscitado que as pessoas se converteram e que depois convertiam outras pessoas, e assim por diante. A religião, então, aumentou rapidamente e se tornou importante no Império. Foi só por causa disso que Jesus se tornou o nome conhecido que é hoje. A crença na ressurreição é que eleva Jesus a um status de igualdade com Deus, enquanto que no seu ministério público, seus seguidores não entenderam dessa maneira. O identificavam apenas como um grande mestre judeu. E se Jesus fosse só um mestre judeu e seus restos mortais fossem encontrados em um ossuário em Talpiot, na periferia de Jerusalém? É isso que a teoria da tumba de Jesus sugere, mas ela se baseia em especulações e conjecturas. À primeira vista, os nomes inscritos nos ossuários parecem fascinantes: Jesus, filho de José, e Maria. Mas é provável que houvesse mais pessoas enterradas no mesmo túmulo, e dúvidas sobre as traduções originais significam que esses nomes podem representar algo bem diferente. Existe ainda outra questão fundamental ao se relacionar os nomes entalhados nos ossuários com o Jesus bíblico. Mesmo se a tradução mais imperfeita estiver correta, este conjunto notável de nomes estatisticamente não tem nada de especial. Todos esses nomes eram comuns na época, bem similar ao que acontece com os nomes mais populares do Oriente Médio atual. São nomes da época, não há nada de incomum sobre este grupo de nomes. O Jesus na tumba de Talpiot tem mais chances de ser Jesus, o construtor, ou Jesus, o quitandeiro, do que Jesus Cristo. José era o segundo nome mais popular. Jesus era o sexto nome mais popular. E juntos devem ter feito parte de talvez 8 ou 10% da população masculina. Deve ter havido dezenas de Jesus, filho de José, no período do Segundo Templo. Qualquer túmulo que se observe terá uma combinação parecida de nomes. Eu diria que são os nomes mais populares que se poderia encontrar em qualquer lugar naquela época. E qualquer túmulo que se observe terá uma combinação de nomes parecida. Mas James Tabor insiste que o grupo de nomes é mais significativo do que creem Tal e Lan e outros eruditos. Por um lado, os nomes podem ser considerados muito comuns, mas quando se começa a observá-los e estudá-los um pouco, fica tudo mais consistente. Para começar, não é qualquer Jesus, é Jesus, filho de José. Se anunciássemos em um estádio com 50 mil pessoas, todos os Jesus fiquem de pé, teríamos uns 5% dos presentes. Depois anunciaríamos todos que estão de pé, quem tem o pai chamado José. Metade iria se sentar e depois a mãe chamada Maria. O principal é a possibilidade de um irmão naquele túmulo. Seu nome é José. Um irmão chamado José. De repente você reduz para alguns indivíduos que apresentam todos esses elementos para formar um grupo. Não são os nomes, mas o conjunto de nomes. Esta combinação de nomes comuns, Jesus, filho de José, Iosé e Maria, é significativa em termos de estatística?
Em Tel Aviv, o principal estatístico israelense Camil Fuchs analisou a probabilidade. Depois de analisar todos os dados, eu diria que é improvável, do meu ponto de vista, que seja o túmulo de Jesus. Todos os nomes juntos é bem surpreendente, mas não a ponto de ser estatisticamente significativo. Estas estatísticas se ajuntam à pilha crescente de evidências que sugerem ser improvável que o Jesus bíblico tenha sido um dia sepultado debaixo de tal piote. Não chega a representar um golpe contra a cerne da fé cristã, de que Jesus morreu e ressuscitou dos mortos. O homem que levou os ensinamentos de Jesus para os confins mais distantes do mundo foi São Paulo. Paulo começou como perseguidor do movimento de Jesus antes de se tornar um fervoroso conversor. Nas décadas seguintes da morte de Jesus, ele levou o ministério até os gentios, bem como para os judeus por todo o Império Romano. A crença na natureza divina e na ressurreição física de Jesus era fundamental para essa mensagem, que veio a se tornar a base do pensamento cristão, depois de ter se desenvolvido das raízes judaicas e se espalhado pelo mundo ocidental. Teria sido impossível existir um cristianismo ortodoxo tradicional sem a crença na ressurreição física, porque ao longo dos séculos, com a evolução do cristianismo, esta crença de que Jesus havia fisicamente se elevado dos mortos era a própria pedra angular da fé tradicional. A teoria da tumba de Jesus tem sido apresentada como uma séria contestação da fé tradicional. Mas a tumba de Tal Piote encontra-se enterrada debaixo de uma laje de concreto em um subúrbio fora de Jerusalém. A quase 5 quilômetros de distância do local original de Gólgota, considerado como o coração da velha cidade, e na Igreja do Santo Sepulcro, o local mais sagrado do cristianismo. Esta tradição tem o apoio da maioria dos estudiosos e arqueólogos, inclusive Shimon Gibson, um dos escavadores originais do túmulo de Tal Piote, e agora uma importante autoridade de Jerusalém do século I. Ele obteve acesso para uma rara escavação bem nas profundezas da igreja. Nos tempos de Jesus, isso era uma pedreira abandonada. O lugar perfeito para a crucificação porque não estava em uso e também um bom lugar para esculpir um túmulo na rocha por causa dessas incríveis escarpas por todos os lados. Tudo que era preciso fazer era cortar um lado da escarpa rochosa e criar um túmulo. Por isso, em termos de achados arqueológicos, eles confirmam que esta é uma locação muito conveniente para Gólgota. Mas se Jesus foi crucificado onde está o Santo Sepulcro, isso não torna improvável que ele tenha sido sepultado quase 5 quilômetros de distância na tumba de Tal Piote? Aparentemente não, segundo o professor James Tabor. A lei judaica exige que os corpos não devem ser deixados da noite para o dia, e a não ser que os romanos estivessem muito zangados e quisessem ofender a população. Em tempos de ansiedade e revolta, eles tenderiam a seguir este costume só para manter a paz. Se pensarmos bem, Jesus morreu na Páscoa. Centenas de milhares de pessoas estavam acampadas nessas colinas atrás de mim para participar do festival e a última coisa que se desejava era acontecer uma revolta. Então eu acho que faz sentido Pilatos ter permitido que Jesus fosse sepultado de modo adequado como judeu. A lei judaica exige que o corpo deve ser sepultado no período de 24 horas após a morte, mas não no sábado, que começa no pôr do sol de sexta-feira e termina no pôr do sol do sábado. O registro mais antigo é o Evangelho de Marcos, repetido por Lucas e João. É bem interessante. José pediu o corpo de Jesus para Pilatos e, por causa do caráter emergencial da situação, pois o feriado da Páscoa estava próximo, e faltavam poucas horas para a tarde de sexta-feira, ele o colocou no túmulo perto do local da crucificação. Esta é a tumba de Gólgota mencionada nos evangelhos. De acordo com a teoria de Tal Piote ou da tumba de Jesus, é uma solução temporária.
José de Arimateia não quer deixar Jesus mais tempo do que o necessário no túmulo de estranhos. Quando o festival acabar, no sábado à noite, será hora de voltar para pegar o corpo e colocá-lo em seu local permanente de descanso. Eu não acho que seja lá longe na Galileia uma jornada de 3 dias. Teria que ser aqui em Jerusalém e depois outros familiares se juntariam a ele. Isso é o que temos em Talpiot. Por mais perturbador que possa parecer, este é um dos poucos argumentos que tem atraído algum interesse por parte dos acadêmicos. Talpiot fica exatamente no meio do caminho entre Jerusalém e Belém, o local onde Jesus nasceu. É uma coincidência interessante, mas sem outras provas não passa disso. Quanto aos restos mortais recuperados na tumba de Talpiot, eles representam mais questionamentos para a teoria da tumba de Jesus. Um dos escavadores originais da tumba de Talpiot, Shimon Gibson, faz outra objeção quanto à teoria de que nela estão os restos mortais de Jesus Cristo. Se tivesse os restos mortais de um homem crucificado no túmulo de Talpiot, os antropólogos que abriram os ossuários quando esses chegaram no Museu Rockefeller teriam reconhecido os indícios, já que no final dos anos 60 havia sido descoberto um homem crucificado em Givat Havmitah, que fica do lado norte de Jerusalém. O que os arqueólogos encontraram na outra tumba era extraordinário. Uma parte do calcânio com um enorme prego cravado. Se um homem crucificado foi sepultado em Talpiot, os indícios seriam mais fáceis de se perceber. Creio que houve uma prova desfavorável nesse caso, mas isso significa que não havia um homem crucificado na tumba de Talpiot. Um dos outros escavadores de 1980 acredita que há mais indícios que lançam dúvidas sobre a teoria de Talpiot. A teoria está sujeita à ideia de que Jesus foi a primeira pessoa a ser enterrada no túmulo. Mas Amos Cluner acha que o tamanho grande do túmulo e o número de nichos, ou Kochim, são provas de que ele estava bem estabelecido na época em que Jesus morreu. Na famosa caverna do lado oriental de Talpiot, nós temos evidências concretas de que ela havia sido usada por mais de 30 ou 40 anos. É o que eu chamo de caverna desenvolvida. O modo como os 10 ossuários foram dispostos no Kochim é uma evidência concreta de que essa caverna foi utilizada para enterros por pelo menos 80, quem sabe 100 anos. Amos Cluner acredita que a tumba de Talpiot tenha iniciado em torno de 20 a.C. por uma família sem nenhum vínculo com o Jesus histórico. Na minha opinião, não tem nada a ver com esta família. Com mais evidências se acumulando contra a teoria de Talpiot, a chance de haver um túmulo familiar de Jesus começa a parecer ainda mais duvidosa. Mas quem quer que tenha sido sepultado ali, James Tabor ainda acha que o túmulo é importante por nos mostrar mais de perto como era a vida e a morte nos tempos em que Jesus caminhava sobre a terra. Se podemos provar que é ou não Jesus de Nazaré, indo até aquele túmulo judeu do século I para ver esses nomes, nos lembramos de que se trata de um ser humano, uma família de verdade, com laços familiares, que enterravam os entes queridos como as pessoas têm feito durante séculos. Dá um sentido de realidade. É bem terreno com a morte, o enterro, a lamentação, a tristeza, o caráter humano que todos nós conhecemos. Shimon Gibson avalia que o caso contra a tumba já é bem formado. Minha opinião é de que se nós fôssemos expor todas as informações sobre esses túmulos para o público em geral, ele ficaria convencido de que a tumba de Talpiot não é o túmulo familiar de Jesus. Ele acredita que a tumba da família de Jesus pode estar na Igreja do Santo Sepulcro, a alguns metros do local da crucificação e do túmulo vazio.
Esse é o túmulo tradicional de José de Arimateia, que fica situado a uma curta distância do túmulo tradicional de Jesus. Mas me parece que se essa fosse a sepultura de Jesus, então sua família iria querer ser enterrada nas imediações, e onde melhor do que nesta tumba? Por isso, talvez ela tenha sido identificada erroneamente, e quem sabe esta é, de fato, a sepultura da família de Jesus. Os acadêmicos vão discutir sobre a tumba de Talpiot por anos a fio, mas a questão principal continua sendo um mistério. O que aconteceu depois da crucificação? Alguns acreditam que os discípulos alucinaram a volta de Jesus e contaram sobre a ressurreição. Outros acreditam que ele sobreviveu à crucificação e continuou tocando sua vida. Ainda outros acreditam que ele se elevou espiritualmente e não fisicamente. Por isso, onde foram parar seus restos mortais não tem a menor importância. Talvez nós nunca venhamos a saber a verdade. Jesus é a figura mais extraordinária da história humana. Ele tem estimulado a imaginação de tanta gente ao longo dos séculos. A história dele é trágica e também profunda, e é um grande sucesso. Sendo assim, especular sobre Jesus, pensar sobre Jesus, sempre terá uma fantástica atração. Seja o que for que tenha acontecido, a história da ressurreição e a promessa da vida após a morte prendem a imaginação humana, fornecendo o alicerce do movimento que perdura por quase 2000 anos. O cristianismo. Versão Marshmallow São Paulo.